E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma semana de aulas online. A disciplina hoje é Geografia e nós daremos continuidade a um tema que nós temos trabalhado já tem algumas semanas, que é referente ao relevo. E hoje nós vamos entender o que forma esses relevos, né? Esses relevos eles já existiam? Quem fez esses relevos? Quais são os agentes formadores dos relevos? Né? Porque vamos imaginar uma montanha, por exemplo. Como que surgiu essa montanha? De que forma ela apareceu ali? Né? Foi por causa de uma chuva, de um vento, ou pelo movimento da terra? Então, a partir desta aula, nós vamos aprender e entender quais são esses agentes transformadores do relevo. E esses agentes transformadores do relevo ele é dividido em duas grandes áreas: os agentes internos e os agentes externos. Como ele é um tema muito extenso, muito grande, eu vou dividir este tema desta aula em dois vídeos, né? Então, nessa semana nós vamos aprender sobre os agentes internos e na semana que vem nós vamos aprender sobre os agentes externos. Tranquilo? Então, o tema desta aula é agentes internos ou endógenos de transformação dos relevos. Internos e endógenos é o mesmo. O endógenos é mais um termo técnico, científico. O, o interno é um termo mais popular, né? Os agentes internos é um termo utilizado mais popularmente, né? Utilizado mais de forma comum pela população. Tranquilo? Pessoal, inicialmente eu quero que vocês observem essas duas imagens, né? Aqui no meu lado esquerdo, a gente vê ali uma pessoa, né? Um homem fazendo o que eu acho ser um vaso, né, de argila. Então ele usa um instrumento ali que modela a argila e ele consegue fazer o vaso, né, através desse instrumento ali que fica girando. E do outro lado nós vemos o que? Nós vemos uma montanha, ou melhor, um vulcão, né, porque eles se assemelham. E só que esse vulcão ele está em processo de erupção, né? A gente vê lá aquele fogo saindo ali, na verdade não é um fogo que o que nós conhecemos, né? Que ali é uma rocha derretida, uma rocha que se derreteu porque abaixo da crosta terrestre havia uma temperatura muito alta, o que fez essa rocha derreter. Essa rocha tem o nome de magma e ela está sendo ali expelida pelo vulcão. Aí eu coloquei uma, uma afirmação dizendo assim: assim como o homem modela a argila, forças e fenômenos modelam a Terra. Assim como nós modelamos a argila, nós fazemos as coisas, né? A Terra também tem fenômenos que a modelam, né? Existem alguns fenômenos que dão uma característica ao nosso planeta. Que no caso do relevo, existem vários fenômenos que formam todos esses relevos. Nós vimos na aula passada que o tema era sobre os tipos de relevo, né? Nós vimos planaltos, planícies, montanhas, depressões, vimos também colina, serra, Inselberg, entre outros tipos de relevo. Mas como que surgiu esses relevos? Então, existem forças e fenômenos no nosso planeta que cria e modela a Terra. Tranquilo? Antes de nós começarmos a falar sobre os agentes internos, eu quero ler uma pequena definição que fala sobre os dois agentes, os internos e os externos. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Determinantes para a formação do relevo.
No processo de formação dos tipos de relevo, a crosta terrestre sofre a influência de agentes internos e agentes externos. Os agentes transformadores do relevo são classificados conforme a origem de suas ações. Aqueles que atuam abaixo dos solos são chamados de agentes endógenos ou internos. E aqueles que atuam sobre a superfície são chamados de agentes exógenos ou externos. Então, como o texto diz aqui, deixa eu até pegar o meu laser aqui para mostrar para vocês. Todos os agentes que agem internamente dentro do nosso planeta ali, na parte interna, nós chamamos de agentes endógenos ou internos. E todos aqueles que atuam na superfície, na parte de fora, na parte de cima, aqui, nós a chamamos de agentes exógenos ou externos. Então, por exemplo, um agente exógenos ou externos é o vento, é a chuva, né? É uma árvore que nasce. Esses são agentes externos. Agentes internos, a gente pode falar sobre o tectonismo, o vulcanismo, os terremotos. Esses são agentes internos. Então, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, conforme o laser está mostrando. A Terra ela é dividida por camadas. Vocês vão aprender ali no 7º ano a história do planeta Terra. Né? Talvez vocês já viram esse tema ali na disciplina de ciências, de como surgiu o nosso planeta. E o nosso planeta, há bilhões de anos atrás, ele era o quê? Uma grande bola de fogo. E essa bola de fogo ela foi o quê? Se esfriando. Só que ela se esfriou de fora para dentro. O nosso planeta, bilhões de anos depois, ainda continua em processo de esfriamento. Porque antes ele era uma grande bola de fogo que foi se esfriando e continua se esfriando ainda. Então, dentro do nosso planeta, há uma grande pressão, né, provocado por esse processo de esfriamento. Então, nós temos ali no centro o que nós chamamos de núcleo intenso e sólido, né? Então, o nosso núcleo ele é sólido, mas é muito quente, produz muito calor, né? Ao redor desse núcleo nesse núcleo sólido, né, nós temos o núcleo líquido, né, que são rochas derretidas. Em seguida, nós temos o manto, né, que é o manto inferior, e o manto superior, que é um conjunto de rochas, né? São um conjunto de rochas. E por final nós temos a crosta terrestre, né? Que encobre todas essas camadas. Então, todos os processos, todos os fenômenos que acontecem internamente no nosso planeta, nós a chamamos de agentes endógenos ou internos. Eu até trouxe aqui, em vez de eu trazer só o ovo, eu trouxe o negocinho aqui de ovo da geladeira. Não sei porque eu trouxe o negócio aqui. Aí eu não gosto muito de ovo, acho que esse ovo aqui já está 2 meses na minha geladeira. Nem vou mais comer ele não. Não sei se tá bom. Quando eu quero testar se o ovo tá bom, né? Eu vi isso na internet, todo mundo fala, então eu acho que é certo, né? Eu nunca morri por causa disso. Pessoal, eu não vou colocar aqui porque essa água eu tô tomando, né? O pessoal fala assim, você saber se o ovo é consumível, dá para comer ele, você pega o ovo e coloca dentro do copo, né? Se o ovo ele afundar, é porque ele continua fresco, ainda dá para comer. Se ele ficar flutuando lá, não encostar nem no fundo e nem subir, é porque ele está começando a estragar. E se ele flutuar, é porque ele não pode ser consumido, porque ele está estragado. E por que eu trouxe esse ovo? Porque é o seguinte, gente. Eu falo que a Terra é semelhante a um ovo, né? E a crosta terrestre é a casca do ovo, né? E tudo que está lá dentro do ovo, nós chamamos de agentes endógenos ou internos. Então, tudo que acontece lá
são agentes endógenos. E tudo que acontece aqui na superfície, são os agentes exógenos ou externos. Alguns ovos, que nem eu peguei nesse ovo aqui, ó, ele não é liso não. Você sente algumas partes mais altas, outras mais baixas, ó. Ele é áspero esse ovo. Vamos supor que esse áspero do ovo seja o relevo, né? Então, estou falando aqui do relevo, que é resultado do que nós chamamos de processos dos agentes endógenos ou exógenos, certo? Agora a gente vai entrar ali já no nosso tema da aula de hoje, que são os agentes internos endógenos. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Os agentes endógenos do relevo são elementos que atuam na transformação das formas externas a partir do interior da Terra. Os agentes internos são os terremotos, que nós tecnicamente chamamos de abalos sísmicos, né? Vulcanismo e tectonismo. Então, os agentes endógenos, eles são elementos, né, que atuam internamente, mas transformam o relevo externamente, né? Eles estão atuando aqui por baixo da crosta terrestre, né? Mas o resultado da ação desses agentes a gente vai ver no relevo, certo? Então, conforme eu disse aqui, são os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo. Vamos começar lá pelo tectonismo. Nós sabemos, vamos supor, era para eu ter feito isso antes de começar a aula, né? Mas aí eu fiquei pensando, como tá muito cedo, eu fiquei meio com preguiça de colocar o ovo para cozinhar, né? Porque eu ia cozinhar o ovo, ia quebrar ele, não quebrar ele, derrubar ele no chão para ver o resultado. Mas o resultado nós já sabemos. Se eu pegar esse ovo, por exemplo, e cozinhar ele, depois dele cozido, né? Depois dele cozido, vamos supor que teve uma vez que eu fiz isso, eu não sei por que eu fiz isso. Eu falei assim, vou cozinhar um ovo, né? Coloquei uns 2 ovos para cozinhar, quando eu moro sozinho é pouca coisa que tem que fazer. Eu cozinhei o ovo, né? Eu não tinha esse costume, eu tinha acabado de começar a morar sozinho. Peguei o ovo, né? Cozinhei o ovo, aí na hora de tirar, o que eu fiz? Eu peguei uma concha, né? Uma concha, tipo uma escumadeira, né? Para tirar o ovo com a água. Ao invés de eu pegar, tirar e colocar debaixo da torneira para esfriar, não. Eu peguei, escorreu a água, eu coloquei o ovo na mão. O que acontece? Começou a queimar minha mão, que estava muito quente, né? Eu soltei o ovo, né? Porque o nosso cérebro ele avisou, ó, Danilo, solta esse trem que você está machucando, né? Aí automaticamente a mão da gente, a minha mão assim, acabou soltando por reflexo, né? Aí o ovo caiu no chão, só que a casca do ovo não quebrou. A casca assim quebrou, assim, se soltando, esparramando para todo qualquer lado. Não, ela só trincou. Então eu peguei aquele ovo ali trincado, esfriei ele depois, né? Consumi ele, nem ia jogar ele fora, não estava sujo nem nada. Mas depois eu fiquei olhando, imaginando aquele ovo ali. O nosso planeta é como se fosse um ovo que acabou de ter um ovo cozido que caiu no chão e a casca dele ficou toda trincada, cheio de plaquinhas assim. A Terra, conforme nessa imagem aqui, ó, ela tem ela é como se fosse toda trincada. Esses trincos formaram-se placas, ó, que nós chamamos de placas tectônicas, tá vendo aqui, ó? Essas placas elas se modificaram conforme os milhares e milhões de anos, né? Nós temos um planeta todo trincado e temos essas placas tectônicas. Cada placa tectônica tem um movimento diferente. Tem placa tectônica que se movimenta assim, tem placa tectônica que se movimenta uma se chocando com a outra, se afastando, né? Porque quando esse movimento, quando ela se choca e se afasta. Né? Temos placa tectônica que encobre a outra. Né? Vou até mostrar aqui os movimentos das placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas
estão ali na crosta terrestre, elas estão se movimentando. Elas se movimentam ali em média 2 centímetros por ano. É pouco, 2 centímetros é isso só, né? Mas se em 200 milhões de anos movimentando-se 2 centímetros, é muita diferença, considerando que o nosso planeta é ainda muito jovem. Aqui, ó, nessa imagem que eu estou aqui mostrando com o laser, mostra que há 200 milhões, mais de 200 milhões de anos atrás, a Terra era um continente só, era só uma grande faixa de terra, né? E com as placas tectônicas e os movimentos, esse grande continente foi se separando, o que deu essa configuração atual, essa formação atual do nosso planeta, que é a divisão por continentes. E os nossos e os continentes ainda continuam se movimentando, né? Continuam se afastando. Acredita-se que, por exemplo, aqui onde fica o Brasil, vai se encontrar ali com a região da China, do Japão, mas isso daqui a milhões de anos. Nós nem sabemos se a humanidade ainda vai existir nesta época, né? Nessa outra imagem aqui a gente vê o movimento aqui das ações, né? Das ações endógenas dentro do nosso planeta. Nosso planeta, como a parte interna, como se fosse uma grande panela de pressão, né? Eu, por exemplo, esse dia fui cozinhar feijão, né? E cozinhar feijão, aí a gente percebe que você coloca o feijão lá, né? Coloca água e tudo mais, na medida certinha. Daqui a pouco, com o fogo, começa a gerar pressão dentro da panela. Começa a sair, o excesso de pressão começa a sair ali, porque senão vai explodir, né? Só que assim, a panela de pressão ela é segura. Se aquele negócio onde sai a pressão entope, tem uma outra válvula ali que é acionada, que ela sobe assim, vai sai a pressão assim para não explodir a panela, né? E a Terra, ela é como se fosse uma grande panela de pressão. E essa pressão tem que ser expelida, ela tem que soltar o excesso de pressão, senão o planeta explode, né? Claro, estou exagerando. E então, quando as ações internas acham alguma brecha, né, ela solta as pressões. A gente vai ver isso quando a gente chegar ali no vulcanismo, né? Então, o movimento das placas tectônicas formam os relevos. Isso mesmo. As placas tectônicas se movendo, né, as placas tectônicas se movendo definem e formam um relevo. Por exemplo, duas placas tectônicas, uma do lado da outra, se elas se chocam, o solo que está ali no meio da área onde ocorreu o impacto, ele é suspenso, né? Que nem nessa imagem aqui, ó. A gente vê aqui, ó, nós temos uma placa tectônica que está sendo sucumbida ou engolida, né, por outra placa tectônica, e o movimento dessas duas placas tectônicas, uma está indo nesse sentido aqui, a outra está indo ao contrário, só que para baixo, ó. Esses movimentos aqui, ó, modelam o relevo lá em cima. Então, se existe uma cadeia de montanhas, é resultado desse movimento das placas tectônicas. Olha aqui, os movimentos das placas tectônicas são três. Ó, a interação entre as diferentes placas provoca uma série de transformações gradativas, né, nas formas de relevo, com a alteração, em muitos casos, da composição das rochas. Então nós temos os movimentos transformante, que é uma no sentido contrário, né, lateral. Temos o sentido divergente, se elas se afastam, uma hora ela se encontra para se afastar de novo. E a convergente, quando uma é sucumbida por outra placa. Então, esses são os movimentos das placas tectônicas. Cada movimento aqui vai gerar um relevo lá em cima, certo? Olha esse exemplo aqui. Essa foto aqui foi tirada no continente América do Sul e a gente chama esse local de Cordilheira dos Andes. Aqui nesse mapa vai mostrar aqui, ó, a Cordilheira dos Andes vai desde ali o norte da Colômbia até o sul da Argentina. Ó. O Brasil está aqui, ó. A Cordilheira dos Andes nós não encontramos a Cordilheira dos Andes no Brasil. Rondônia está mais ou menos aqui, onde está o meu pontinho que eu estou mostrando, ó.
E o que acontece? Ó, em muitos casos, o choque entre duas placas tectônicas provoca a formação de áreas inclinadas. Então, aí na foto, conforme nós estamos vendo, tem uma montanha muito grande. E bem embaixo desta montanha nós temos uma fenda de placa tectônica, um encontro de duas placas. E o choque entre essas duas placas joga o solo para cima, formando as montanhas, né? Então, aqui vai dizer, claro que isso não leva 2, 3, 4, 5 dias, não, leva-se milhões de anos para formar uma cadeia de montanhas ou uma montanha, né? Considerando que as placas tectônicas movimentam-se 2 centímetros por ano, né? E é o caso do exemplo da Cordilheira dos Andes, dos Himalaias e dos Alpes que nós vimos nas aulas anteriores. Eu mostrei os tipos de relevo. Além de outros conjuntos de cadeias de montanhas que nós encontramos ali espalhados pelo nosso planeta. Ok? Agora nós vamos para os agentes internos, endógenos, que nós chamamos de vulcanismo. Como eu falei, internamente, dentro do nosso planeta, é como se fosse uma grande panela de pressão. Ele precisa de liberar essa pressão. Sempre quando há alguma abertura na crosta terrestre, essa pressão ela sai. A gente vai ver essa pressão saindo, principalmente nas regiões onde há as fendas, onde há os encontros das placas tectônicas. No nosso planeta, as regiões que têm os maiores conjuntos de montanhas e as maiores quantidades de vulcões são as regiões de encontro entre as placas, porque como elas estão mexendo, se movimentando, elas não são juntas, não são uma só, estão separadas, e então aquelas fendas ali de encontro é como se fossem saídas que liberam essa pressão interna da Terra. Acompanhe comigo a leitura. O magma, como eu falei, é uma rocha derretida que fica no interior da Terra, tende a sofrer um processo de erupção em direção à superfície, quando encontram fraturas e brechas entre as placas tectônicas, além de ser um dos fatores a formar os próprios vulcões. O vulcanismo também atua na formação do solo, que aliás são extremamente férteis. Então, vamos imaginar o seguinte: um vulcão ele não nasce já desse tamanho, nesse formato aqui, como eu estou mostrando, né? Ele vai nascer ali de forma sutil, bem simples. Só que ele começa a expelir essa rocha derretida que nós chamamos de magma. Essa rocha, quando ela é expelida, ela vai esfriar e vai acumular ao redor do vulcão, formando uma montanha. Então, existem vulcões espalhados pelo mundo todo, mas como o texto está dizendo aqui, a maior parte desses vulcões ficam entre as placas tectônicas. No Brasil, por exemplo, nós temos muitos vulcões. Só que todos esses vulcões, eles estão inativos. Muitos deles não, todos eles não estão mais em atividade. A gente diz assim, estão mortos, né? Eu até conheci um vulcão que fica ali próximo a Cuiabá, só que ele está inativo, ele já morreu, né? Já morreu o vulcão. Fica ali na Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá. Esse aqui é o magma derretido, ó, né? É a rocha derretida. Quando ela é expelida pelo vulcão, ela esfria-se, né? Nessa imagem aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o magma ocupou aqui uma estrada. A gente vê que ela já altera o relevo. Antigamente a estrada ela era um pouquinho mais baixa. E essa decomposição de rocha derretida aqui vai formar um outro relevo. Pode formar uma colina, pode formar talvez uma serra, mas claro, isso não é do dia para a noite, né? Isso leva de centenas até milhares de anos. Acompanhe comigo a leitura. As formas de relevo oriunda das ações do vulcanismo são também consideradas geologicamente jovens, uma vez que as áreas mais antigas com esse tipo de gênesis foram desgastadas pelos agentes externos no relevo, dando origem a solos muito férteis. Então, a partir do momento que essa rocha derretida, que é um agente interno, é expelida por um vulcão, ela passa a se tornar um agente externo. Além do mais, que essa rocha derretida, né, esse magma
muito fértil, então as pessoas costumam plantar em regiões vulcânicas, né? Porque é um solo muito fértil, né? E agora vamos ali para os abalos sísmicos, né? Para a gente encerrar o nosso estudo de hoje que fala desses agentes externos. Os abalos sísmicos, que a gente conhece mais como terremotos, né? Acontece muitas vezes quando, a maior parte das vezes, em regiões ali onde tem essas fendas, né? Das placas tectônicas. Se uma se choca com a outra, ou uma se movimenta assim, diferentemente, ela já gera um terremoto. Recentemente teve um terremoto aqui no Brasil, ali no estado da Bahia, só que não estava relacionado aos movimentos das placas tectônicas. Talvez, provavelmente, é o solo internamente que estava se acomodando, né? Ocorreu algum desabamento lá internamente, o que ocasionou esse terremoto. Só que em algumas regiões do nosso planeta, né, nós observamos esses abalos sísmicos quando há um movimento interno do solo. Então vamos supor que esta área aqui que eu estou mostrando esteja no mesmo nível que essa aqui. Pode acontecer um terremoto onde essa área aqui abaixe, formando um planalto e uma planície. Então, um movimento interno pode formar um relevo. Aqui, por exemplo, ó, um abalo sísmico movimentou-se e já alterou essa área aqui. Ó. Vocês viram como ela ficou diferente? Já começa a alterar a parte externa, formar um novo relevo. Aqui, por exemplo, eles promovem transformações abruptas, né, no relevo, quase nunca previsíveis, embora ocorra em maior quantidade em áreas de encontro entre duas placas. Então, regiões onde há encontro de placas tectônicas, a gente encontra esses abalos sísmicos aí. Eles podem alterar completamente o relevo, né? E de forma muito rápida. Então, os abalos sísmicos, os terremotos, eles também transformam o relevo, né? Ele pode, um terremoto, ele pode transformar uma montanha em um morro, fazer uma montanha ou então um morro se desfazer, por exemplo, né? Ou formar uma montanha ou um morro, né? Tranquilo, pessoal? Sei que esse tema é um tema um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil de se compreender. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa temática, vocês entrem em contato comigo que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês, né? Posso estar gravando uma nova videoaula para explicar melhor, é um tema muito extenso. Esse tema que eu desenvolveria ali em 3 aulas, né, de geografia, e trabalhar esse tema online fica até um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não tem a nossa interação aqui para o melhor entendimento. E então não fique em dúvida, entre em contato com o professor, tá ok? Eu agradeço por vocês terem ficado aqui, eu tenho acompanhado quem tem assistido os vídeos, tá ok? E até a próxima, pessoal. Feliz Natal a todos!